vamos falar sobre restauração. Por que se restaura? Como se restaura? A restauração é dar uma nova, não uma repaginada no livro, mas manter o livro como era originalmente, o mais originalmente possível, e mantendo as suas características. Esse aqui é um livro de culinária, que provavelmente foi muito usado, da década de 40, 1940 mais ou menos. Ele perdeu a capa de trás. Ele é um livro, como se chama, capa dura, porque a capa é bem durinha. A gente vê que ele teve durex, aquelas fitas durex assim, tá, todas as marcas. A gente não deve colocar fita durex, porque acontece isso muitas vezes quando a gente vai retirar e aí estraga. Então, ele... Aqui é o que se chama a lombada do livro, que é o que vem aqui deste ladinho assim, e quando ele fica na estante, ele fica bem bonito, tá? E o livro em si, ele está bastante bem no miolo, mas a capa está precisando realmente de uma restauração. Então, eu vou falar sobre o que se usa basicamente numa restauração. Aqui é uma borracha branca, que é uma borracha plástica, que chama TK Plast, que as melhores são estas que tem esta coisinha plástica dura para segurar. A gente vai ralar ela num raladorzinho e ficar com ela num pó, como se fosse um coco ralado, e vai colocar sobre o que a gente quer e vai fazer assim, movimentos rotativos com amor e carinho para ir limpando o papel, sem machucar ele, tá? Isso é um dos procedimentos que a gente pode fazer. Aí se pega um pincel macio que a gente tenha coragem de passar no rosto da gente e para fazer a limpeza, que aqui assim, e aí vai se fazer o que chamam limpeza mecânica ou varredura, que é folha por folha, vai se limpando o livro, sempre nunca para si, sempre para fora. Então vai se limpando. Se a gente tiver uma câmara que chamam para limpeza mecânica, é muito boa, porque aí ela vai absorvendo já todo esse pó e tudo. Senão a gente só vai fazendo assim, sem ter ninguém na frente de preferência. E aí vai. Ó, esse livro aqui, ele tem falta pedacinhos do livro, que tem dobras, que chama aquelas orelhas, que quando a gente estava no colégio, as professoras brigavam com a gente para a gente não deixar orelhas nos cadernos. Ó, na hora que foi costurado, essa folha aqui ficou de fora. Aqui é uma costura. Se esqueceram por algum motivo da folha. Bem, agora eu vou mostrar os outros materiais que a gente usa para encadernar, para restaurar, desculpe. Aqui é uma espátula de osso, que eu considero, é do osso da canela do boi ou da vaca. É uma extensão do dedo da gente, porque ela ajuda a alisar, ela ajuda a apertar, ela ajuda a muitas coisas. É bom sempre mantê-la limpa, sem cola, tá? Bem, o pincel nós já falamos, um pincel macio e fino, uma tesoura boa de corte. Aqui é um bisturi. Este aqui é um cabo 4. E a gente tem que observar que a lâmina seja arredondada. Essa aqui é uma lâmina 20, cabo 4. Porque se a gente pegar outras lâminas, que tem diversos tipos de lâminas, aí nos atrapalha no serviço, não nos facilita. Um pincel bom,
que é para usar com a cola, pincel. Pode usar diversos tamanhos, desde que seja chato. Aqui é a cola CMC, ou carboximetilcelulose, que ela vai... Como é que eu vou dizer? É uma cola que é reversível. Reversível porque tudo que é na restauração que a gente coloca, a gente pode ter a condição de desmanchar, fazer e poder desmanchar. Então, outras colas não são aconselháveis. Também chamo de cola de papel de parede. Um lápis 6B ou um número maior, para ser bem macio, para quando a gente precisar fazer algum procedimento, ser com lápis. Nunca se usa caneta, porque caneta estoura tinta de vez em quando e aí dá um problema. O voal, aquele mesmo voal de cortina que a gente usa, que é para algum trabalho, porque o voal tem uma característica muito boa, ela não gruda cola. Então, a gente precisa colar alguma coisa e tudo a gente bota entre voais e depois bota sob um peso e trabalha bem. E aqui o papel japonês, famoso, que é o papel, esse é um papel 9 gramas, que eu chamo. Se vocês olharem, ele tem aqui as marquinhas de que ele foi feito à mão e aqui as fibras do papel. Normalmente, ele é feito de muitas fibras, mas o mais comum é ser feito de fibra de arroz, por isso também chamo de papel de arroz. E quanto mais, dependendo do trabalho, tem diversas espessuras e é bom que coloque sobre o papel e que a gente consiga ler o que está embaixo, para poder ser utilizado em alguns momentos de concertos, tá? Uma alternativa para substituir este papel é aquele saquinho de chá que a gente usa e bota fora. A gente pode aproveitar o saquinho para alguns concertos. Então, para ter uma ideia do que vai ser feito num livro, aqui é a capa, e tá faltando a capa de trás, tá? Aqui seria a lombada. Tá? Aqui se chama cortes. Essas partes que estão nas folhas. Então, ele tem que ser feita uma limpeza, ser feito concertos, e aí tem que colocar o reforço e estruturar ele novamente para poder receber esta capa aqui, que a gente pode aproveitar esta capa, restaurar ela e fazer novamente. Então é um trabalho, e aí a pessoa vai poder usar o livro novamente como se for, com bastante segurança, sem ter problema de começar a rasgar ou qualquer outra coisa. Aqui é uma prensa de ferro, que atualmente é muito difícil de se conseguir, porque antigamente faziam por causa da contabilidade, da escrita, das cópias que tinha. Então se conseguia com uma certa facilidade, há uns 60, 70 anos atrás. Mas agora só em ferro velho, tá? Então, ela serve para deixar as coisas em geral bem lisinhas. E aí aqui temos um trabalho. Todo o trabalho que vem nesta prensa e tem que ser apertado entre duas madeiras, tá? Aí você aperta, aí vai ficar liso, tudo direitinho, para depois o trabalho ser feito. Normalmente o trabalho de restauração, encadernação, ele dura de 2, 3 meses. Ele é um trabalho demorado, porque temos muitas vezes que deixar secar. Se faz uma tarefa, seca, depois no outro dia vem e olha, e com esse tempo úmido de Porto Alegre nem sempre seca.
Então é um trabalho que não dá para dizer, vai ficar pronto em uma semana, 2, nem sempre. Como se encontrava o livro quando chegou às nossas mãos? Lombada solta, rebentada as guardas, a parte da costura, a primeira guarda, depois de costurado, e a capa depois de pronto, a parte de trás, os retoques, as cortes,